gente bonita! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Olha onde a gente está aqui, no nosso estúdio, gente, onde mais que a gente está? No podcast da Bechus. Gente, olha essa novidade maravilhosa que a gente pensou, a gente preparou. Sim, A gente está quanto tempo planejando isso? Muito tempo, né? muito tempo. Eu não Eu sei quanto tempo exatamente, mas faz um tempinho. Já é uma história antiga que a gente quer fazer aqui com vocês, mas a gente está muito feliz do nosso primeiro episódio do podcast da Bechus, gente. Esse momento onde a gente quer conversar, quer contar sobre moda, sobre Sim. coleção, eu falar um pouco sobre a minha visão sobre moda, minha mãe falar um pouco sobre a dela, mas, ó, para você que tá escutando aí a gente, já deixa aqui nos comentários aquilo que você quer escutar de nós, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você pretende do nosso podcast. Se você tem algum convidado que você queira ver aqui conversando com a gente, já manda aqui, já comenta, manda no direct da loja, enfim, já coloca aqui que a gente quer saber tudinho a opinião de vocês, o feedback de vocês, né? Isso, com Mas, certeza. antes de tudo o podcast, desse momento aqui, teve um começo, né, mãe? Sempre tem um começo. Sim. E o começo começou, lógico que o começo começou com você. Sim. Então, vamos escutar um pouquinho o que você tem a dizer sobre o início da Bechus, que não era Bechus, mas que começou com a sua vida. Na realidade, eu sempre fui da parte de venda, sempre gostei. Quando eu era jovenzinha, né? Não era casada nem nada. Eu já era sacoleira, já saía vendendo as minhas lingeries. O cara trazia para mim na porta da minha casa e eu pegava a sacola e saía vendendo, né? Na realidade, sempre tive uma vida muito simples, né? Quando eu era mais jovem. Então eu tinha que e sempre gostei de me vestir bem. Isso nasceu, acho que dentro de mim já. Então eu fazia alguma coisa para mim ter as minhas roupas, as coisas que eu gostava, os meus perfumes. E aí eu comecei como sacoleira. Então, assim, a questão de vender sempre rolou no meu sangue, porque na realidade a família da minha mãe é comerciante, todos são comerciantes, tem restaurante, lojas. O meu avô era comerciante, Vendia tecido e tudo, né? vendia tecido, meu avô. Então, eu sempre gostei. E depois eu casei e, né, continuei na parte de venda, abri a vidraçaria juntamente com o Saulo, meu esposo. E na realidade, assim, eu sempre trabalhei com ele, tudo, fazia a minha parte, mas eu sempre gostei, sempre era tendenciosa para o mundo da moda, da roupa, do calçado, sempre gostei dessa área. E teve uma vez que eu vendia rasteirinhas. O rapaz trazia para mim lá de Guaxupé, Minas Gerais, Nem sei onde fica Guaxupé. longe, gente, longe. E ele trazia para mim e eu vendia. E na época eu vendia muita rasteirinha mesmo. Mas essa semana mesmo eu estava pensando, eu nunca imaginei, né, vendendo aquelas rasteirinhas, eu nunca imaginei que eu seria dona de uma loja de calçados, porque na realidade eu sempre pensei em abrir mais confecção, não o calçado. Mas lá atrás, quando eu já trabalhava com essas rasteirinhas, na realidade já estava acontecendo esse projeto de Deus Já na era minha uma vida. coisa planejada, você não sabia. Sim, Isso é muito, muito legal, porque eu também não tinha pretensão de abrir uma loja. Na sim. verdade, nunca esteve na minha cabeça, eu vou abrir uma loja, vou vender. Assim, nunca... E eu nunca imaginei. Na realidade, tudo isso que acontece hoje com a gente, com nós duas, nunca foi projetado para nós duas. Né? Nasceu em mim, estava no meu coração, mas na realidade, quando você era pequena, começou a estudar, eu já tinha. Na realidade, a minha intenção era você fazer medicina, né, Meu amiga? Deus, ó, com todo respeito aos médicos, mas essa área literalmente não é pra mim, não é pra mim. Minha mãe queria que eu fosse médica, você queria que eu fosse esteticista, Dermato, isso, alguma coisa alguma coisa assim. do tipo. Isso. Mas só que, gente, não é minha área. Não, definitivamente não é minha área. Tanto que quando entrou a pandemia e eu estava no ensino médio, eu fiquei pensando na minha cabeça, gente, que faculdade que eu vou fazer?
que faculdade que eu vou fazer, porque eu não me identificava com psicologia, eu não me identificava com área Você nenhuma. chegou a citar psicologia uma É, época, né, falou assim: "Ah, acho que eu vou ser psicóloga". é. Depois você começou a ver algumas coisas, você falou: "Ah, mãe, eu não sirvo para ser Não psicóloga". sirvo, porque eu sou muito sangue quente. Então, se alguém entrasse no meu consultório, contasse alguma coisa que aconteceu pra mim, que o marido tá fazendo, que o filho tá fazendo, eu já ia querer a pessoa ia chegar ali no saguão, eu já ia querer esganar ali a pessoa, não ia dar certo. Então, aí, na pandemia mesmo, né, que a gente abriu a loja em Sim. 2021. Isso, 2021 que a gente abriu a loja. Na pandemia mesmo, quando a gente foi conversando, e você chegou assim pra mim e falou assim: se a gente abrisse uma loja É, de calçados? porque na realidade, assim, quando isso sempre ardia no meu coração, sempre tive vontade. E o meu esposo sempre me apoiou, sempre foi o meu apoio, falou: "Vamos abrir". Eu me lembro que eu sentada na vidraçaria, ele falou: "Abre o CNPJ aí". E eu mesmo entrei na internet, eu mesmo abri o CNPJ, né, na área de calçados mesmo, abri o CNPJ e ali foi acontecendo. E é engraçado que eu não sabia por onde começar. Porque a roupa é fácil, né, quando você trabalha com confecção, você vai no Brás ou no São Bom Retiro, Paulo. São Paulo, você começa. Mas o calçado não, o calçado é mais Sim, específico. porque o calçado também, que no Instagram tem lá, atacado e varejo nas roupas, né, no Exato. calçado já não Não tem existe isso. isso. É. E aí eu conversando com o representante do seu pai, ele falou assim: "Ah, minha esposa", a esposa dele tem uma loja, ele comentou comigo, ele falou: "Olha, a minha esposa comprava em Jaú". Ela ia para lá, ela tem o shopping, né, o território do calçado, e lá ela trazia os calçados. E aí deu um estalo na Start. minha cabeça, falei: "Então é lá que a gente vai começar". E aí a gente conversou, entramos no consenso, né, da família, Sim. mãe, filha e o pai, e a gente foi em Jaú, e lá foi no quarto do hotel, você criou o Instagram, Instagram foi. né, A logo já estava pronto, porque pronta. quando a gente conversou por volta de setembro, ali, Mais ou outubro, menos, foi. isso. E eu lembro que aí eu falei assim: "Ah, vamos pensar no nome, vamos fazer". E como eu que ficava no celular, eu também não sabia muita coisa dessa área de fazer logo, Sim, ainda não sei, né, contanto que quem faz as coisas é o Rodrigo, mas, eh eu falei assim: "Ah, vou entrar aqui, vou pesquisar na internet como que faz". Eu lembro que eu pesquisei, e aí tinha um site, que eu acho que é de um site de fazer sites, Wix, o nome. E eu fui, entrei ali, fui pesquisando, fui mexendo, depois descobri o Canva e fui mexendo. Quando a gente foi pra Jaú, a gente já estava com a logo pronta, pronta. só que a gente decidiu que a gente iria criar um Instagram lá. E eu lembro que a gente criou o Instagram e na mesma noite a gente bateu 100 seguidores. A Sim, gente criou, a gente fez, mandou para os amigos e na mesma noite a gente bateu 100 seguidores lá no quarto do hotel em Jaú, eu lembro disso aí. é. E foi assim, a gente trouxe e na realidade a gente começou a vender, assim, dia 3 de dezembro, Foi dia quando 3 de foi dezembro. inaugurou, assim, a loja online, né. Isso. E aí a gente começou a vender e foi sucesso aquela época, a gente colocava nas sacolas, colocava Levava. no porta-mala do carro e a B postava, e eu trabalhando na vidraçaria, ela ainda estudando, foi uma correria. Depois, a gente foi quando que foi que você lembra a data que foi inaugurada a física Foi mesmo? dia 6 de maio de 2023. É, aí houve essa necessidade de abrir a Sim, loja física, devido às marcas que a gente já sim. estava pesquisando e querendo É que aí a gente trabalhar, começou a entender, né. entender o mundo do Porque na calçado. realidade a gente entrou para o mundo do calçado, gente, porque quando a gente entra em algo novo que a gente não conhece, eu acho que a gente tem que ousar, Sim, né. E a gente entrou cego, cego mesmo, sem saber literalmente. nada. A gente não entendia, porque a gente era boa em comprar calçados, mas a É, gente pra não sabia gastar. vender os calçados. Então assim, quando a gente entrou cega. E a gente não sabia esses negócios de marca, de representante, a gente Nada não tinha disso. ideia disso. A gente foi descobrir esse mundo quando a gente entrou em contato com o representante da Suacia, não foi? O primeiro representante, acho que a gente entrou, foi com que eu entrei em contato Foi o com Edi. foi o Edi da Lia Line, Isso, foi o Edi. isso. Eu estava em Depois dúvida. do Edi,
Aí a gente queria vender a Suacia, porque a gente começou a pesquisar marcas de calçados Porque antes a gente fazia tudo pela pela internet. A internet. gente pedia pro pessoal lá do território do calçado, eles enviavam pra Sim, gente. Aí a gente descobriu algumas outras marcas e a gente foi trazendo, né, essas outras marcas, mas a gente queria de fato consolidar marcas porque a gente não estava muito satisfeita ainda sim. com o que a gente estava vendendo. E aí foi o Edi que você que entrou em contato com ele. Isso. Aí o que que acontece? Eu comecei a pesquisar algumas marcas, né? E aí eu descobri o Edi, né? Que hoje em dia a internet ela Sim. dá esse acesso. E eu descobri o Edi, entrei em contato com ele, e através do Edi eu fui descobrindo O os restante. restantes. Daí a gente foi vendendo Suacia, Offline, a Petit As Show. 3 primeiras marcas foram Lialine, Suaci e Offline. Isso, Do grupo Lialine. Foram as isso, 3 que foi primeiras direto marcas. da fábrica. Que Aí, a gente teve um contato, né? Uma sim. experiência com o mundo, de fato, do Sim, calçado. porque o mundo do calçado é muito amplo, é muito vasto. Sim. A gente vai na feira, a gente fica Tem marca doida, que a gente nem sabe que nem existe. sabe, É muita coisa. A gente, eu digo, no sentido de ter contato de fato com esse mundo do calçado, porque aí a gente foi entender o que que era uma coleção mínima de 60 pares, entendeu? Aí o negócio apertou, gente. Porque antes a gente ia lá pra Jaú, se a gente quisesse trazer 2,35 desse, 1,37 desse, a gente trazia, não tinha uma necessidade de grade, né? A gente trazia o que dava. Ah, tem só 3 pares desse modelo. Ah, manda esses 3 pares É, mesmo. A gente não tinha um padrão. Agora, quando a gente entrou com os representantes, entramos com marcas de fábrica própria, aí a gente foi descobrindo o que de fato era, que qual que é o mínimo? sim, 60 pares. Qual que é o mínimo? 100 pares. Aí a gente foi descobrindo o que que era o a gente, negócio. assim, não foi muito difícil da gente fazer a coleção, eu acho, porque a gente já gostava, Sim, e a gente era uma coisa que sempre a gente consumia. consumia. Eu sempre fui muito consumista de roupa e sapato, sempre gostei. E isso eu trouxe, né, para Beatriz na educação, eu trouxe isso para ela também. Então eu acho que assim não foi difícil as primeiras coleções. Eu acho que, porque às vezes eu vejo as pessoas falando que vai fazer a primeira coleção, não é tão assertiva assim. Sim, E graças a Deus a nossa foi. é. Eu acho que porque a gente já estava envolvido e porque a gente gosta, né, desse mundo, gosta de se vestir, lê, estuda, então eu acho que não foi, foi bem assertiva as nossas coleções. Desde o início. E eu vejo que a gente foi muito amparado pelos nossos representantes também, Sim, graças a Deus. nossa, Os muito. nossos representantes, eles falavam, gente, ó, isso daqui tá vendendo, até hoje, né? É. Isso aqui não tá vendendo, isso aqui tá vendendo. E mais o ápice, assim, da loja, eu acho que foi quando a gente entendeu que o nosso público não gostava só do comum, porque a gente ficou muito nessa, né? Aí a gente traz esse que é mais diferente, a gente traz esse que é mais Sim, colorido, mas a gente entendeu que o nosso público ele gostava muito do diferente. Tanto que eu lembro na inauguração, a gente trouxe um mocassim laranja neon. Lembra daquele mocassim? Eu tenho vontade de ter aquele mocassim até não, e hoje. tem uma cliente que teve na loja, acho que umas 2 semanas atrás, ela falou: "Ah, você lembra aquele mocassim laranja maravilhoso, super confortável? Eu tenho ele ainda", ela Gente, falou. e de fato, aquele mocassim era muito confortável. Eu até hoje sinto de eu não ter pego um pra mim, porque eu achava ele Já foi, maravilhoso, já já era. foi. E eu lembro que eu falei assim, a gente pediu com medo de não vender. Porque a gente falou assim, poxa vida, a gente vai pedir uma coisa assim, laranja neon. Foi o que mais vendeu. Foi o que mais vendeu. Ele foi o que mais vendeu. Aquele outro tênis todo coloridão que a Foi gente o que trouxe. mais vendeu. E aí a gente começou a entender que, de fato, a gente chamava o público que gostava daquilo que Sim. era diferente, que gostava daquilo que proporcionava um estilo diferente, uma exclusividade, que eu acho que é isso que a gente prega muito, né? Algo que é exclusivo, a gente sempre gosta de trazer. E aí a gente foi entrando nas marcas, entramos na Lia Line, Não, e é a primeira vez que a gente foi na feira. Nossa, que loucura! Loucura, gente, vocês não têm noção. A gente fomos convidados, né, por Foi. representante, porque a gente nem tinha A conhecimento gente daquela nem sabia que tinha essa feira. feira. E a primeira vez, gente, a gente ficou doida. E eu lembro que você viu o stand da Carrano, e aí Andréia, ó,
Um beijo pra você, minha querida. Ela entrou no stand da Carrano, gente. Ela falou, mãe, olha esse stand, vamos entrar. Eu falei, Beatriz, Beatriz. E ela entrou no stand da Carrano. E aí fomos muito bem recebidos pela Andréia. Conhecemos a marca, nos apaixonamos pelos calçados super diferentes. Essa marca, né, Beatriz? Às vezes amo. Ela falou, ai, mãe, vamos fazer essa coleção, vamos fazer. E aí a gente foi conhecendo o mundo do calçado, fomos conhecendo os representantes, né, a gente foi vendo como realmente funciona esse mercado do calçado, que é um mercado assim bem exclusivo mesmo, né? É uma coisa uma bem coisa exclusiva, diferente. E quando a gente entrou no stand da Carrana, eu acho que aí que o meu olho se abriu e falou assim, gente, isso daqui que eu quero, sabe? Assim, eu amo muito as marcas que a gente trabalha, todas elas. Eu acho que a gente trabalha com marcas, assim, excepcionais. Sim. Marcas que entregam conforto, que entregam qualidade, que entregam assistência pós-venda, porque uma coisa que a gente preza muito é o pós-venda. E quando eu entrei na Carrano, é a primeira vez que a gente entrou lá, e eu vi aqueles sapatos, os sapatos mais diferentes que eu já tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto uma sapatilha inteira de pedraria. Eu nunca tinha visto uma papete que era duas em uma papete inteira de brilho. Pra mim isso era espetacular, porque eu amo brilho, eu amo as coisas diferentes, e eu falei assim, nossa, eu preciso disso. Só que naquele momento, eu acho que foi o momento que você ficou mais tensa na sua vida, porque a gente nunca tinha vendido sapatos de ticket alto. Sim, gente. A gente só vendia sapatos de ticket mais baixo e de ticket médio, de 200, 300 reais. Acima desse valor, nunca tinha acontecido. O máximo que a gente vendeu foi aquela bota texana de R$ 489,90. Mas era uma bota de couro, era outra coisa. Porque na realidade, gente, assim, empreender não é fácil, tá? O empreendimento, ele traz insegurança, ele traz medo. E quando nós entramos no stand, aquela marca um pouco, o ticket mais alto, eu fiquei insegura. É normal Sim. a gente ficar inseguro. Trouxe um pouco de insegurança, né? A cidade não é tão grande assim, a população e tal. Eu fiquei com medo, eu fiquei morrendo de medo, porque na realidade E o meu pai lá assim, ó. e o Saulo com a Beatriz, não, vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Porque empreender não é fácil. É desafiador todos os dias. É gostoso? É. Eu amo o que eu faço. Mas tem dia que eu choro? Sim. Tem dia que eu quero falar, vou parar com tudo, vou. Sim, Nossa. também, gente. Existe os desafios, existe, né, as pedras no meio do caminho, existe. Todo o empreendimento é assim. Então, assim, e outro detalhe, quando a gente fez a loja, eu chamei ela e falei, Beatriz, seu pai está investindo, porque nós temos um investidor. O sócio, tem o sócio Sócio. investidor. O sócio investidor. Eu falei, B, seu pai tá fazendo um investimento. É isso mesmo que você quer? Porque ela era nova. Você tinha quantos anos, B? Não lembro. 16. 16 anos, gente. Eu falei pra ela, filha, é isso mesmo que você quer? E isso já estava em mim, já ardia em mim. E eu nunca imaginava ela viver isso comigo. Eu falei, mas é isso mesmo que você quer? Não é fácil, porque eu já trabalhava na vidraçaria, a gente tem a vidraçaria há 5 anos. 25 anos, então eu sei que não é fácil. Eu com meu esposo já passamos muitas coisas também. Eu já estava acostumada com o comércio. Eu falei para ela, é isso mesmo que você quer? Estava acostumada, mas choro até hoje, tá, gente? E eu falei para ela, é isso mesmo que chamei ela, conversei, ela falou, não, mãe, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu vou meter a cara e vou fundo. E hoje, graças a Deus, ela é a cara da Bechus. E assim, quando a gente volta no tempo e olha pra gente hoje, porque hoje o que a gente mais vende são marcas de ticket médio e ticket alto. Aquelas marcas que a gente vendia antes, no começo, elas não fazem mais parte do que é a Bechus Não. hoje. Elas fazem parte da história da Bechus, elas fazem parte do desenvolvimento, mas não fazem parte de quem é a Bechus hoje. Porque eu acredito que tudo tem uma evolução, e quando você evolui para melhor, quando você evolui para um patamar mais alto, para algo mais poderoso, para algo mais rico, visual, isso para mim é uma vitória. E quando a gente vê hoje que a gente vende Carrano, vende Lança Perfume, vende Lialine, vende Petit Jolie, são marcas consolidadas no mercado, marcas que tem tudo que nós necessitamos, tem tudo que nós pregamos,
fazem parte da nossa essência e a gente consegue trabalhar muito bem com elas. E voltando só um pouco na história da Carrano que a gente entrou, a gente fez o pedido e o pedido mínimo era 60 pares. A gente fez o pedido mínimo. Era 46. Não, era 60. 60. 60 pares, era 60 pares. E aí, só que Eu vi assim, ó. é. Só que o que acontece? Os 60 pares da Carrano era tipo uns 120 da Lialine, né? Meu Deus. Era tipo assim. E como era um mundo totalmente novo, a gente não sabia lidar com a marca. Vamos falar a verdade? É, sim. A gente não sabia lidar com a marca, a gente não sabia apresentar o produto. E a gente tinha medo de oferecer o produto. E um dia a gente escutando a palestra da Flávia, da Carrano, você lembra aquele dia que ela foi dar o treinamento? Ela falou assim: a pessoa vende o que ela quer vender. Você lembra que ela falou isso? E a gente ficou tipo assim: como assim vende? A gente tá tentando vender Carrano e a gente não consegue vender Carrano. E aí a gente foi matutando aquela ideia, foi pensando, e de fato, a gente vende aquilo que a gente quer vender. Hoje a gente é consumidora de Carrano, Sim, muito. a gente é consumidora de lança-perfume, consumidora de Petit Jolie, consumidora de todas as marcas que a gente tem Na dentro da realidade, loja. assim, que nem mesmo as de ticket baixo, a gente também consome. Sim, Porque na realidade, assim, a Carrano é uma marca maravilhosa, lança, Lialine, Petit Jolie, Suacia, mas sempre, tanto eu quanto você, a gente sempre procurou marcas que trazem conforto para sim. os pés. Independente do preço. Independente do preço. Seja ela um de cento e pouco, ou seja de 400, 500. A nossa marca hoje, que é a Suacia, é a Offline, que são as marcas Que não é um ticket baixo, baixo, ticket médio, assim, né? mas que você compra um calçado por cento e pouco, mas mesmo assim o calçado oferece conforto. E oferece A qualidade. qualidade. Eu tenho clientes que elas compram sapatilhas da Suacia, nós temos clientes que compram sapatilhas da Suacia e elas voltam e compram as mais. outras cores, É. você entendeu? Pelo conforto. Até os chinelos, que são 69, 59,90, são chinelos que não machucam, não. Os chinelos da Petit Jolie, R$ 59,90. Sim, então, Sucesso de vendas. No ano passado, no Natal, os chinelos da Petit Jolie, a gente vendeu todos, todos, esgotou. Até esgotou. que chegou no dia 25, 24, a pessoa perguntava assim: tem esse chinelo? Eu falava assim: ó, acabou no dia 19, 20, porque de fato as pessoas que começam a consumir as marcas que nós vendemos, elas não querem trocar por outras marcas, porque as nossas marcas elas são pensadas para o consumidor. Sim. Elas não são só bonitas, elas não são só estéticas, elas não são só que você olha e fala assim, nossa, que lindo no seu pé, mas o pé da pessoa tá carcomido por dentro. Não, E na elas são realidade, pensadas. e na realidade eu me preocupo muito com isso. E eu sou muito detalhista, Chata. Não, gente. não é detalhista, é chata. Gente, a minha mãe, se ela tá colocando um sapato no pé e tem uns cílios no sapato, ela fala assim, esses cíliozinhos aqui saem. É por isso que às vezes ela tá aqui e ela olha assim e fala assim, nossa, mas esse sapato aqui, por representante isso, esse sapato aqui não tem perigo de descascar. Assim, gente, ela é aquela cliente. Ela Gente, eu é. sou exigente, eu sou detalhista, sou muito detalhista. Eu gosto que quando vai vender, olhe tudo para o cliente. Eu sou. E isso é bom e é ruim, É, mas eu sou essa pessoa que procuro, principalmente quando a gente vai fazer curadoria, né, Bê? sim. A curadoria nossa demora, gente, Às demora. vezes a gente fica 4, 5 horas fazendo de uma marca. A gente já chegou em showroom 9 horas da manhã e fomos sair, era umas 10 10 horas, horas da 10 horas. noite. A gente saiu 10 horas da noite. Por quê? Porque eu principalmente, sou detalhista. A gente não gosta de trazer um produto sem colocar no pé. Sim, Então, tudo que a gente traz, a gente coloca no pé, a gente experimenta para ver se o calce tá bom, se o calce tá funcional. Todas as bolsas que a gente traz, a gente coloca no corpo para ver se elas estão anatômicas, para ver se elas não estão pegando aqui, se não estão pegando aqui, porque a gente pensa nisso tudo, né? A gente olha para cliente, porque a gente não gostaria de comprar um produto, sim, pagasse caro nesse produto e o produto não entregasse aquilo que nós estávamos esperando. Então, quando a gente vai fazer curadoria,
A gente bota no pé, a gente experimenta. Sim, Vai, anda, volta. eu gosto e esse negócio, gente, de fazer pedido online, ai, isso acelera o meu coração, porque eu gosto de pegar na mão, eu gosto de sentir o produto, porque eu sei que quando a cliente entrar na minha loja, eu gosto que ela sinta a experiência de colocar no pé, de ver o conforto. Assim como eu gosto de colocar nos meus pezinhos que me sustentam o dia inteiro, eu gosto de colocar uma coisa confortável, até porque eu sou 40 a mais, tá, gente? Então eu gosto de coisa confortável, coisas que a Beatriz também, né, gosta Eu sou 20 ainda, eu não sou 40 mais, sou 20. Eu sou mas 21, mas mas eu gosto. E, gente, é, ó, ué. eu tive essa experiência porque eu ainda tenho alguns sapatos que eu comprei quando eu não tinha loja, inclusive já vamos despachá-los, e eu fui colocar um tênis de uma marca conhecidíssima, depois de usar um Petit Jolie, um puff sneaker Petit Jolie. Ah, não tem como. Aí eu falei assim: "Gente, eu tô sentindo meu pé aqui, ó, meus dedos tava assim, ó, eu não sei nem como que eu usava aquilo, eu não sei, hoje em dia eu não sei explicar". Porque o povo fala que depois que a gente come uma pizza boa, a gente não consegue voltar pra pizza ruim. Ruim, é. Então calçado é a mesma coisa, depois que você coloca por exemplo, você vai comprar um tênis, você coloca um puff sneaker da Petit Jolie no pé, Não tem como. você coloca um flat sneaker da Carrano, você coloca um flat sneaker da Lança, você coloca no Um pé salto da Lia Line, um salto da salto. Lia Line, Gente, gente. ontem, eu não sei que dia que vai sair esse episódio, mas na segunda-feira teve live. E na segunda-feira eu apresentei a live inteira de salto Olha da só. Lia Line. Eu colocava um salto e botava o outro, colocava um salto e botava o outro. Cheguei em casa, tomei meu banho, deitei dormir sem dores nas É pernas. isso, gente, é isso que a Bechus traz, sabe, esse aconchego, essa recepção, os calçados confortáveis. Portanto, hoje a gente selecionou, né, Bê, as marcas Sim. que a gente trabalha. Marcas que a gente trabalhava lá no começo, elas foram tiradas da nossa Marcas que loja. a gente trabalhava ano passado, a gente tá Ano trabalhando passado, por mais. quê? Às vezes a pessoa: "Ah, por que você tirou essa marca é tão conhecida?". Porque não tem pós-venda, não tem, qualidade para o cliente, então para mim não serve, não entra na minha loja. Precisa o que entra na minha loja é coisas confortáveis. Se serve pra gente, tem que servir para o outro também. Se não serve pra gente, não é por causa a gente literalmente, a gente não se importa, tá, pra quem tá me escutando aí, a gente não se importa com o nome exato da marca. Porque tem muitas marcas que têm nome, mas elas não entregam tanto conforto, não entregam tanta qualidade, não entregam tanto benefício. A gente se importa, a gente faz a marca, tanto que Lia Line não era conhecida na Sim, cidade. Tinha gente que não sabia que era Petit Jolie. Muita gente desconhecia Carrano. Acho que a marca mais conhecida que a gente tem dentro da loja é a Lança Perfume, sim, que é uma que é marca uma marca conhecida há muito tempo. Mas, fora isso, todas as marcas que a gente tem na loja, a gente construiu. A gente construiu elas, a gente consolidou elas, porque elas não eram conhecidas, mas elas tinham o conforto, a presença e a qualidade que a gente queria trazer. bem, e uma coisa que eu queria destacar, já que a gente está no podcast, muitas pessoas vão assistir, a gente não pegou marca de ninguém. Não, A gente consolidou a marca na nossa loja, sim, sim. certo? A gente, descobrimos esse mundo do calçado, descobrimos que tinham, Marcas. marcas que a gente foi pesquisando na internet. Algumas você até já usou, Já usei comprou. A Off eu já tinha um escarpão da Off, e a Carrano a gente conheceu no stand Uhum. da feira. Da feira, Então a gente, assim, as nossas marcas não foram: "Ah, pegou uma", não, a gente trouxe para dentro da nossa loja marcas que realmente a faziam Lança sentido. que nem a Lança Perfume é uma marca A conhecidíssima. lança perfume, o Flávio. O Flávio Gente, trouxe o a Flávio, ele viu que eu era maluquinha. No dia que o Flávio, a gente já trabalhou com Santa Lola. Quem acompanhou a gente no Instagram, a gente já trabalhou com Santa Lola. Hoje em dia não trabalhamos mais, porque é uma marca que não faz parte do processo que a gente trabalha. Então, a gente trabalhava e o Flávio tinha a Lança Perfume. E aí, quando o Flávio começou a mostrar as coisas da Lança Perfume, gente, meus olhos são caros. E aí eu olhava assim, e falava assim: "Gente, eu quero isso pra mim, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso". Quando ele falou assim: "Bia, você precisa vir,
no showroom da Lança Perfume. E, E ó. você precisa conhecer a Ju. É. Quando ele falou isso, gente, eu cheguei no showroom. A gente chegou no showroom super assim, gente, porque é um showroom chiquérrimo, É. outro patamar, lá Eu- em Alto de Quando as Pinheiros. relações se abriram, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? É, gente, porque a gente tem isso, o ser humano tem essa síndrome de pequenez. Verdade. Gente, você pode alcançar qualquer coisa. Com um Scarpin da Carrano, você alcança qualquer coisa. Com um Scarpin da Lança Perfume, você alcança qualquer coisa, gente. Com produtos Bechun, você vai onde você quiser. E a gente foi, nesse dia, lá no showroom, a gente chegou assim, ó. Oh, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui, né? Umas mulheres super chiques. Daqui a pouco chega a Ju. A Ju é... Pessoal, papá, braços abertos e não sei o que, cumprimentando todo mundo. O Flávio e a Alane chegaram, recepcionaram tudo a gente. Gente, como eu comi nesse dia. Gente, eu comi muito. Eu acho algum gostoso. Pretendo voltar lá em setembro. Então, são marcas também assim, e a gente, todos os nossos representantes, que nem você falou, eles acolheram a gente e foram também mostrando, tirando um pouco as pedras do Sim, caminho pra gente. Lutaram por nós. Lutaram por nós muitas vezes diante das Sim. dificuldades, né? A Adri, O da Rogério. Petit Jolie, a Adri da Petit Petit. Jolie também. Então, assim, os nossos representantes, graças a Deus, são ótimos, são humanos, Sim, né? é isso que importa. São gente como a gente. Isso, é verdade. A gente tem liberdade em falar pra eles, ó, Sim. não vai dar pra fazer esse pedido, ou ó, não vai dar pra pedir esse aqui, quero trocar aquele ali. E o mais legal é que eles falam assim pra gente, ó, eu não posso falar muito sobre a loja de vocês, porque a loja de vocês é diferenciada. O que tá É. vendendo na loja de um pode ser que não Não venda venda, na loja de vocês. Porque, Verdade. de fato, a gente tem essa questão de ser diferente, de construir coisas diferentes, né? Ô, B, eu acho também que as pessoas estão curiosas para saber como que é o nosso relacionamento É. mãe e filha no empreendedorismo, trabalhando, saem de casa juntas, voltam juntas, Fica tudo. fica tudo juntinho. Como que é o sinal de SOS? Eu acho que as pessoas estão curiosas para saber. Olha, no meu ponto como filha, É. eu gosto muito dessa relação. Eu acho que é algo muito importante. Eu acho que toda mãe e filha deveria ter essa relação de amigas, de ter liberdade. Porque se hoje a gente trabalha juntos, é porque eu tenho liberdade para falar para você, você tem liberdade para falar comigo. A gente se trupica Sim. todo dia, A gente gente. é meio parecida, né? A gente é meio nervosa, a gente é meio No gênio, assim, estressadinha, sabe? E a gente se bica sempre, toda hora, Principalmente quando vai fazer coleção. quando vai fazer coleção, porque gente, eu gosto de pedir muita coisa. Porque eu E sou, eu sou do farta. financeiro, gente, então já viu. Eu gosto de pedir muita coisa. Eu gosto do cliente chegar na loja e um modelo de sapato ter 2, 3 cores para ele escolher. E a minha mãe, não. A minha mãe, ela já é mais restrita, já é mais mão Freio de fechada, mão. assim, quer ficar Uhum. empurrando eu. Eu gosto quando meu pai tá junto. Porque se meu pai tá junto, eu ganho, entendeu? E aí a gente vai fazendo assim, mas graças a Deus a gente nunca teve uma discussão, assim. A gente briga, mas é coisa que é normal, né? Coisa de mãe e filha. Mas eu aprecio a nossa relação e eu quero construir, se um dia eu tiver uma filha, eu quero construir a mesma relação que você tem comigo, eu quero construir com a minha filha também, que é uma relação muito boa, muito saudável e muito livre, sabe? Não tenho medos. Sim, e isso é muito importante, gente, porque eu criei a Beatriz assim, né? Nesse nível de relacionamento de mãe e filha. Sempre fui muito aberta com ela e ela muito aberta comigo. Eu acho que nunca houve uma punição que você falasse assim, não vou falar nada com a minha mãe, que a minha mãe vai me punir, Não. Não, Então, por isso que deu muito certo a nossa sim. relação, né, de mãe e filha. E eu amo, né, gente, porque eu sou mãe, então eu fico bem pertinho todos os dias. E graças a Deus, a Beatriz, ela é uma geração, né, essa geração
que faz o que precisa ser feito, trabalha e produz os conteúdos, até porque ela que aparece mais nos stories, porque eu fico, né, mais no off, eu não gosto muito, mas de vez em quando eu apareço, mas ela faz o que precisa ser feito e faz um bom trabalho. Tanto eu quanto o pai dela temos orgulho dela, né? A gente tem orgulho do que ela está se tornando, da mulher que ela está se tornando. E graças a Deus, a nossa relação é muito boa. Ficamos o dia inteiro juntas, mas se damos muito bem, Dia inteiro, graças noite inteira, noite tudo inteira. inteiro. Ela me ajuda, né? É. Eu ajudo ela e a gente vai seguindo. Em casa, na igreja, na loja, não tem pra onde Não fugir de tem. você, mãe. Tem que ficar Tem que juntinho. ficar. Mas é muito bom viver tudo isso. Esse momento também que é uma conquista. É um momento, assim, ímpar, que a Sim. gente tá fazendo um divisor de águas. Hoje eu acredito que a gente começou algo novo. A gente começa eu não tenho uma palavra específica, mas algo excepcional na história da Bechus. Que aqui vão sentar pessoas importantes, onde a Sim. gente vai compartilhar ideias, vamos compartilhar mensagens, propósitos, verdades. Aqui vão sentar pessoas que vão nos ensinar, que vão nos dar dicas, vão mostrar pra gente alguns caminhos que talvez a gente possa não ter visto em algum momento da nossa vida. Mas esse momento incrível, ele é muito importante para a história da Bechus e eu ainda quero sentar aqui no episódio 565 do podcast da Bechus. Você lembra do primeiro dia lá, daquele dia? Lá em agosto de 2026, onde a gente muito gravou? importante as conquistas. E assim, hoje mesmo eu estava conversando com você sobre isso. Que eu estava lavando louça e pensando, né, que na realidade, assim, quando eu engravidei, eu pensava que ia ser um filho homem, gente. Olha só pra vocês verem. Só que, na realidade, eu achava que era homem, era homem, era homem. Mas, Às vezes, dependendo, se às falta um homem. só que esses dias eu refletindo, eu falei, como que Deus sabe todas as coisas? Ele conhece o amanhã, ele sabe o que vai acontecer. Ele já tinha escrito isso pra gente. Sim. E eu não sabia o que é, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui nem 5 minutos, imagina daqui 10 anos, 20 anos. E hoje eu entendo porque e eu consegui ver que era uma menina somente com 7 meses, que eu consegui ter a certeza que era uma menina. Então hoje eu entendo porque Deus me presenteou com uma menina, porque ele já tinha escrito que a gente ia trabalhar junto, que a gente ia ficar junto, que você ia me ajudar, né, nas situações que eu tô precisando com a sua avó. Então tudo isso ele já sabia. Tá vendo que bonitinha, gente? Viu? Eu sou uma flor de jardim. Gente, então acho que é isso, né, mãe? Nosso primeiro episódio, nosso primeiro bate-papo, nossa primeira conversa. E lembrando que a gente vai trazer os representantes das marcas para falar da Sim. marca para vocês. Vamos trazer muita coisa de moda, De venda. de venda. A gente vai trazer muita coleção, muita coisa linda aqui nesse podcast para vocês. Então, fiquem ligadinhos, não percam os podcasts da Bechus que vai estar, ó, Chique 10. Gente, então, como eu disse no começo, deixe nos comentários aquilo que você gostaria de ver aqui, alguma pessoa que você gostaria de ver aqui também no nosso podcast, coisas que você gostaria de ouvir da Mar Lopes, coisas que você gostaria de ouvir de mim, porque é muito importante o feedback de vocês. É isso, né, mãe? É isso. É isso. Muito obrigada, gente. Terminamos o primeiro episódio do podcast por aqui. Um beijo, gente Beijo. bonita, e até a próxima.